Bom, então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governa, ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Sejam bem-vindos a mais esta formação que a gente está fazendo de uma série de vídeos falando sobre alguns livros sobre a educação dos filhos, né? A gente pegou, na verdade, alguns livros que são tidos por bastante confiáveis, né? Do ponto de vista da educação católica mais tradicional. Então, a gente tirou ali algumas premissas, algumas informações importantes e que a gente também pôde, né, empregar dentro de casa e perceber também algum fruto. E a gente quis trazer esses vídeos, né, para poder compartilhar com vocês também. E alguns vídeos também a gente tem tido até algumas pessoas trocando ideias com a gente, fazendo como tem sido nas suas casas, e a gente tem visto que tem dado certo, né, na medida do possível. Nas últimas semanas, nas últimas formações, a gente não conseguiu fazer os vídeos ao vivo, que eu acho que é mais interessante porque a gente pode conversar mais, né? Algumas pessoas podem trocar ideias e falar como tem sido a sua experiência e também algumas perguntas, se a gente conseguir responder. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu nas últimas duas, eu acho, porque nasceu o nosso filho, né? Então, assim, demandou um certo urgência na modificação dos nossos horários, então a gente precisou ficar um pouco ausente do ponto de vista desse horário, né? A gente não podia se dar ao luxo de ter esse horário fixo. Então, mas agora a gente já está voltando, né, na ativa aí e reestruturando a nossa rotina depois que o nosso filho nasceu. Muito bem. Então, hoje, na verdade, o tema de hoje é a disposição das crianças, né? As disposições da criança, e a gente já falou um pouco sobre esse tema também antes. Na verdade, foi a Carol que falou um pouco, e a gente vem trazer também algumas questões das potências da criança, né? Na verdade, das potências de um ser humano como um todo. E a gente trouxe algumas, principalmente do livro do Monsenhor Álvaro Negro Monte, Educação dos Filhos. É um livro pequeno também, de umas 8 páginas, e ele tem disponível na internet. Vale bastante a pena dar uma estudada nele também. A gente tem visto também, na maioria das nossas formações, esse livro, né, do Catecismo da Educação, que a gente já falou sobre ele, não vou me demorar muito. E a Carol também separou alguns livros aqui que a gente também tem contato, teve acesso para poder compartilhar com vocês. Muito bem, vamos lá então. Então, a primeira coisa que a gente precisa notar nessa formação da disposição das crianças é que a gente vai falar de uma maneira bastante geral, né? Das crianças de uma maneira geral. Só que todas as crianças são diferentes, né? E mesmo as que se parecem umas com as outras, meu filho parece com o seu, eles têm particularidades que precisam ser respeitadas. Então, a gente não pode pegar uma receita de bolo de alguém que está falando na internet, por exemplo, e aplicar integralmente nos nossos filhos. É claro que algumas premissas
básicas, né, de psicologia e de comportamento, de alfabetização, coisas desse tipo, a gente consegue, né, meio que fazer de uma maneira geral para todos, mas as especificidades precisam ser respeitadas, porque as crianças reagem de maneira diferente a formas diferentes de lidar, né? Então, se você faz uma reprimenda a uma criança, ela pode agir de uma maneira. Se você faz a mesma reprimenda com as mesmas palavras e com o mesmo tom a outra criança, ela pode agir de outra maneira. Para uma pode funcionar a reprimenda, para outra pode não funcionar de jeito nenhum. Então, assim, é preciso que os pais tenham em primeira mão que os seus filhos são diferentes de todos os outros, que ele tem e que os outros da internet também têm. Então é importante a gente ter isso em vista, né? Apesar de que eu vou falar algumas coisas aqui que valem para todos, né? Vamos dizer assim. Mas, como diz o Monsenhor Álvaro Negromonte, que a gente está utilizando aqui como fonte, ele diz que uma criança a educação não pode ser industrial, ela tem que ser artesanal. Então, é uma obra de arte você educar uma criança, não é uma produção em série, né? Demanda arte, e a arte a gente precisa de trabalhar bastante em cima, né? A primeira questão, a primeira potência que a gente vai trazer, não é bem uma potência como diz Santo Tomás, né? Eu estou trazendo aqui mais aquilo que são as disposições, mesmo. Acho que essa palavra é mais adequada. É a curiosidade. Então, é natural que ali, na primeira infância, né, lá pelos 2 anos, assim que a criança começa a pronunciar as primeiras palavras, formar as primeiras frases, ela já começa a perguntar, né, por que das coisas, como é que é isso, querer conhecer, e mesmo antes, a curiosidade de olhar, de prestar atenção nas coisas novas, né, já aparece. Então, você percebe que se aparece uma coisa nova, um som diferente, a criança já está atenta e tudo mais. Então, a princípio, isso é uma coisa muito boa. Isso é uma disposição que a criança tem para aprender as coisas, né? E é um auxílio para a inteligência. Só que, como todas as potências do ser humano, elas foram deturpadas quando apareceu o pecado original. Então, uma vez que a gente tem o pecado original, todas as nossas potências, elas têm uma certa inclinação, uma certa tendência de se desordenarem. Então, mesmo a curiosidade, ela que deveria estar voltada, né, para o aprendizado, para buscar os mistérios da fé e tudo mais, ela pode se deturpar e se perder, se dissipar, né, principalmente dependendo da criança, porque tem criança que tende a ser mais dissipada, né, tem criança que tende a ser mais interiorizada, enfim. Então, Monsenhor diz que a curiosidade está para a inteligência como a fome está para o corpo. Ou seja, a gente precisa, então, alimentar essa curiosidade, né? Mas alimentar com alimentos saudáveis, né? Para que a inteligência possa crescer saudavelmente também. Então, acontece muito, né, dos pais perderem a paciência com os filhos quando começam a fazer as perguntas, mas é importante que a gente incentive a criança com essas perguntas, né, e dê respostas contundentes. Não propriamente, a gente, principalmente respeitando a idade da criança, a gente não vai dar respostas longas do dicionário ou respostas científicas, mas a gente vai dar uma resposta que seja satisfatória para aquela pergunta e condizente com a idade da criança que faz a pergunta. Ela precisa, a princípio, não propriamente fazer um raciocínio lógico, né, de concatenar aquelas coisas, mas, a princípio, nos primeiros anos, ela está formando ali o seu vocabulário. Então, quando ela faz uma pergunta a respeito de um determinado assunto, e você responde de maneira satisfatória, você coloca ali, relacionado, por exemplo, ela faz uma pergunta, sei lá, o que é uma melancia? Então, você você coloca ali naquela pergunta outras palavras, por exemplo, a melancia é vermelha,
ela tem, por fora, ela tem uma casca verde. Então, ou seja, você está associando aquela palavra da melancia outras informações, né, outras palavras, outros vocabulários, que pode ser que a criança não entenda, pode ser o que é verde, o que é vermelho, o que é casca, né? Vai cair num monte de problemas, né? Que a gente vai precisar resolver. Mas é importante que a criança vá formando ali, opa, então melancia está relacionado com uma palavra que é vermelho. Eu não sei o que é, mas daqui uns dias eu vou aprender. E quando eu aprender, eu vou associar as coisas de uma maneira mais fácil. Então, disse, né, alguns livros de educação que a criança é uma esponja. Então, você tem que ir dando informações preciosas, né, informações saudáveis, para a criança vá formando aquele arcabouço, né, aquele tesouro. E quando ela despertar para a inteligência, para a razão, ela vai começar a fazer as associações lógicas, né? Falar, opa, olha que interessante, então isso daqui é isso, está relacionado com isso e tudo mais. Então, assim, não necessariamente a gente vai privar a criança das palavras, mesmo que às vezes as palavras são difíceis, né, complicadas, é claro, respeitando também, né, a dosagem que tem que ser dada para uma criança, mas não necessariamente a gente vai privar a criança disso, porque futuramente ela vai conseguir fazer essas associações, e é importante que ela tenha essas palavras em mãos, né? Porque senão fica muito difícil você trabalhar. E aí se diz, né? Se a criança é uma esponja e ela absorve facilmente as coisas, existe o outro lado dessa analogia, né? Se você aperta uma esponja seca, não vai sair nada dali. Então você precisa dar substrato para aquela criança, para que quando você apertar ela, né? Quando você pedir que ela se expresse, ela vai ter alguma consistência para dar, né? É muito difícil, por exemplo, essas pedagogias que primeira atividade é criatividade. Mas como é que a criança vai ser criativa se você não deu nada para ela trabalhar? Ela não tem nenhum substrato, ela vai fazer alguma coisa sem consistência. Então, antes de a criança ser criativa, ela precisa primeiro ser alimentada, né? Utilizando aí essa analogia que o Monsenhor colocou. Eu queria só fazer um complemento, um pouco lateral, mas que eu acho que cabe dentro desse raciocínio de que a gente precisa responder às crianças, de lembrar sempre de que essa resposta sempre precisa estar apontada para a verdade. Pode ser que, porque às vezes as crianças nos fazem perguntas que a gente tende a criar uma história ou a criar até porque às vezes é mais fácil contornar uma criança com um determinado argumento que não é propriamente a verdade. Aqui não dá para a gente ficar pegando muitos exemplos, porque senão a gente se delonga muito. Mas pensando em situações comuns, quando a gente proíbe uma criança de alguma coisa e ela pergunta por que ela não pode fazer aquilo, e aí às vezes a gente inventa uma historinha, mas uma historinha que tem a mentira por trás, no sentido assim, porque tem um bicho, a gente não vai comer isso daqui porque acabou. Mas ainda tem aquela comida lá. Mas eu digo assim, não, acabou, então não tem mais. E por isso que a gente não vai comer. Ou a gente não vai lá fora porque tem um bicho lá fora, uma pessoa. A gente inventa essas historinhas e a gente tem que ter muito cuidado com isso. De sempre trazer para a criança, por mais que às vezes a gente precise usar algum elemento para convencer a criança, mas que aquilo tenda para a verdade. Até porque quando a gente tem mais crianças, e você fala isso para uma criança menor, a criança mais velha está ouvindo isso e está percebendo, a criança mais velha já começa a saber o que é mentira, o que é verdade, e ela começa a perceber, então, que a gente usa de pequenas mentiras para poder resolver alguma situação. Então, a gente vai criando na percepção da criança que alguma mentira ainda pode ser útil. Então, a gente tem que ter esse cuidado.
Por outro lado, é importante a gente notar que também a criança começa a perguntar demais, não porque ela tem interesse em observar, mas mais porque ela acha interessante esse momento de ela fazer uma pergunta. Observe se a criança está sendo dissipada nessa perguntação demais. Então, não é que a gente está falando, fica respondendo o dia inteiro o que a criança vai perguntar. Não, existe um equilíbrio nisso também. Né? É importante que você observe se a criança. É muito claro, gente, assim, quando a gente vê que a nossa filha, por exemplo, a mais velha, quando ela está perguntando porque ela quer saber, e quando ela está perguntando porque ela está achando interessante esse jogo, né? De ela fala uma coisa, a gente fala outra coisa. É criança, não dá para explicar direito por que isso acontece. Mas assim, ela se diverte, ela está se divertindo, e aquilo não é propriamente para a educação da inteligência, né? E quando isso acontece, né, é importante que a gente faça um exercício simples, né? Porque se a criança está se dissipando, o que quer dizer? Quer dizer que ela está perdendo o foco, né? E o nosso foco aqui é exatamente a educação, fazer com que as suas potências, as suas faculdades, né? As suas capacidades sejam moldadas de uma maneira direcionada. Então, se você começa a bagunçar isso, desordenar, ou seja, a criança começa a perguntar de uma maneira desordenada, basta um simples exercício. Olha, presta atenção nisso que eu te falei. Você ouviu essa última pergunta que você fez? Você entendeu o que eu falei? Presta atenção no que eu falei. Pede a criança para repetir. E assim ela percebe: olha, eu não quero que você fique perguntando a esmo. Eu quero que você utilize esse exercício de você perguntar e eu responder para você aprender. Então, assim, você fecha a atenção da criança naquilo que é importante, né? Porque você vai responder com coisas que são importantes. E você mostra para ela que não é para bagunçar, não é para se dissipar, é para prestar atenção e aprender com essas coisas. Se a criança já lê, você pode direcionar para bons livros, né? Mas é sempre importante a gente pedir a questão da atenção, porque a atenção é necessária para todas as atividades. Então, se a criança vai, por exemplo, arrumar o quarto dela, se ela vai pegar o prato de comida dela da mesa e levar para a pia, ela precisa de atenção, né? Se ela está ouvindo algum direcionamento, alguma bronca do pai ou da mãe, ela precisa manter a atenção. Então, é sempre importante a gente não permitir que a criança se dissipe na sua atenção. E a curiosidade tem muito esse problema, né? Às vezes, a criança, né, tá ali atenta numa coisa, passa uma borboleta, ela já, opa, o que está acontecendo? Então, tem muito isso, né? Então é importante a gente resguardar a curiosidade nesse sentido, de manter a atenção, o foco nas coisas que são importantes, né? Um exemplo, né, que o Monsenhor Álvaro Negromonte coloca é, por exemplo, você pedir para a criança descrever um ambiente. Então você olha, presta atenção no que está acontecendo aqui. O que tem na sala? O que você viu na sala? Tinha tal coisa, tinha tal coisa? Aí a gente vai perceber como a criança é desatenta, né? Então, por exemplo, você pergunta quantos pratos tem na mesa, né? Uma coisa que a Carol faz muito com a nossa filha. Quantos pratos tem na mesa? Aí ela conta, né? E logo depois, daí 5 segundos, ela não consegue mais dizer quantos pratos tem na mesa. Por quê? Porque ela, de fato, ela prestou atenção ali numa coisa, mas logo a atenção dela se dissipa, né? E é importante a gente fazer esse exercício, porque, de novo, a atenção é uma faculdade da criança que precisa ser lapidada, porque lá na frente, né, a gente precisa de atenção para fazer as coisas. É simples, né? É engraçado a gente, assim, a gente tem sofre muito com determinadas coisas, porque as coisas simples não foram estabelecidas. Então, assim, coisas simples, com a atenção. Então, muitas vezes uma criança pode ter problemas lá na frente, ou um adolescente,
porque não tem atenção, simplesmente por isso. Então, essas coisas precisam ser lapidadas, né, quando a criança ainda é jovem, né, quando ela ainda é muito nova. É necessário insistir nisso, desenvolvendo essa capacidade, né, primeiro com, às vezes, aqueles brinquedos de encaixar, para que a criança preste atenção no formato, aonde que vai no quê. Depois, quando a criança já é mais velha e sabe contar, né, fazer esse exercício de contagem com ela, depois problemas de lógica e assim por diante, né? Uma coisa muito importante que a gente precisa colocar é que ambientes agitados, brincadeiras excessivas, televisão, tudo isso faz com que a criança seja dissipada demais, não consiga prestar atenção numa determinada coisa, né? E aí a curiosidade vai lá longe, né? A curiosidade, qualquer coisa que aparece, ela não consegue se focar naquilo. Você está conversando com a criança, é incrível. Você está falando com a criança. Assim, eu comecei a falar com a minha filha. Daí, sem exagero, 2 segundos, talvez menos, ela já olha para outra coisa que está acontecendo do outro lado. Então, assim, é importante que a gente mantenha um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, com poucos barulhos, né? Ou nenhum, se possível. Pouca estimulação de modo geral, né? Então, por exemplo, tem muita... a gente faz uma crítica, né? A pedagogia que utiliza muito aquelas colagens, então a parede fica toda repleta de todas as atividades que a criança fez durante o ano e durante o ano passado também. Então, assim, é muito estímulo que tem nas paredes. Quando a criança vai se focar em uma determinada atividade, ela não consegue, porque tem tanta coisa na parede que ela pode prestar atenção, e principalmente porque às vezes ela vai fazer uma atividade que não é tão interessante para ela, né? Às vezes ela não, eu não gosto muito de fazer determinada coisa. Então, qualquer coisinha que seja mais interessante, mais vibrante, né? Eu vou buscar minha atenção. Recordo aqui a última aula, né, que a Carol fez a respeito, fazendo a relação, né, do ambiente de casa e do ambiente da igreja, né? Quando a criança vai para a missa, por exemplo. Então, se a criança e lá na missa não tem tanta coisa assim vibrante, né, que pisca, que chama atenção. É um rito, né, que leva o seu tempo, né? Muitos de hoje, né, diriam que é lento, né? Então, assim, é um rito que dura 1 hora, que dura 1 hora e meia, às vezes menos, mas algo em torno disso. Então, assim, é um rito que tem a sua cadência, né? O seu ritmo. E eu mantenho dentro de casa, né? Repetindo aquilo que a Carol falou, só rapidamente. Se eu mantenho dentro de casa um padrão de estímulo, né? Que é sempre vibrante. Vamos fazer isso, e agora vamos fazer aquilo, e tal, e coisa. Então, assim, tem várias coisas, figuras nas paredes, e televisão o tempo todo. Então, isso é uma coisa que dissipa muito a criança, né? Até repetir um pouco que a Carol falou. E aqui a gente traz também uma orientação, né, da Academia Americana de Pediatria dos Estados Unidos, né, publicada em 2018, diz nas seguintes letras, né, literalmente: evite-se as mídias digitais, né, que com mídias digitais estão se dizendo vídeos e televisão, para crianças abaixo de 18 meses. Então, até a criança fazer pelo menos 1 ano, que se evite essas estimulações, né? E isso não sou eu que estou falando, a Academia Americana de Pediatria publicou essas sugestões, né? Para as crianças de 18 a 24 meses, ou seja, até os 2 anos, que se assista-se com as crianças, as mídias, porque as crianças aprendem muito mais ouvindo você falar, né? Porque senão fica uma coisa solta. É importante a gente ressaltar isso. Porque o que acontece? Quando eu assisto um vídeo ou um programa de televisão, eu estou ali, e é sempre isso, porque às vezes a nossa filha pergunta, por que eu não posso assistir e tal, tem muita gente que assiste e tudo mais. Então a gente reduz o máximo, né, para a nossa filha assistir vídeos e tudo mais.
E aí a Carol fala, e é exatamente esse o porquê, né? Ela fala assim, porque a gente não sabe o que vai aparecer ali. E é exatamente isso. Quando a gente assiste um programa de televisão, a gente está refém daquele camarada que fez o programa, né? E não só isso, né? A gente também está refém das propagandas que vão aparecer. Então, se você, por exemplo, não compra um serviço de streaming, por exemplo, do YouTube, você está sujeito a aparecer qualquer tipo de propaganda no meio do seu vídeo, né? Então, é até engraçado que às vezes a gente coloca algum canto gregoriano para as nossas filhas ouvirem, né? Principalmente ali para dormir, alguma coisa assim, e aí salta no meio do canto gregoriano uma propaganda de qualquer coisa, porque a gente não pagou, né, o YouTube, por exemplo. Mas então a gente está refém, né? E pode aparecer qualquer coisa ali, pode aparecer uma propaganda de cerveja, que a gente sabe que muitas vezes aparecem, né, cenas desnecessárias, né? Então, a televisão pior ainda, né? Então, se a gente está sujeito ali a aparecer alguma coisa que a gente não quer, né? Então, se forem, né, utilizar uma mídia visual, né, é interessante que sejam mídias menos malucas, né, cheia de cenas, corta para aqui, corta para lá, e agora mostra uma coisa, mostra outra. É interessante que sejam coisas mais contínuas, né, constantes, para que a criança possa ter tempo para absorver, e isso aqui, pelo menos a Academia Americana de Pediatria sugere que isso seja para depois dos 2 anos, né, e ainda continuando aqui, ela limita o tempo para apenas 1 hora diária, né, então, ou seja, para mostrar o quanto isso pode afetar a curiosidade da criança, né? O quanto isso pode afetar a curiosidade da criança, essa questão de você estimular demais, né? Aqui a gente coloca assim, às vezes fica muito difícil, principalmente um pai que não tem condições de ficar 24 horas, né, com a criança ali, criando atividades, muitas vezes é difícil, né, principalmente na rotina diária que a gente estabeleceu na sociedade, é difícil a gente conseguir fazer a criança se entreter, né, criar uma atividade para a criança poder fazer, poder trabalhar, poder estar entretida, e eu dou um vídeo para a criança assistir, né? Então, assim, mas que se evite o máximo possível, que se faça outras, né, outras alternativas para que isso seja reduzido, né, esse efeito, porque, de fato, uma criança que é exposta muito a esse tipo de conteúdo vai ter dificuldade de concentração, vai ter dificuldade de uma vida espiritual mais profunda, né? Porque a criança vai, por exemplo, vai começar a rezar, ela não vai conseguir rezar, né? Supondo aí uma criança que já tenha mais idade, que consiga realmente desenvolver uma vida de oração, né, consciente, a criança vai ter muita dificuldade em determinada coisa, ela vai estar preocupada com o que ela vai comer depois, com o filme, enfim. Então é muito difícil. Inclusive a Academia Americana, né, continua dizendo que não se utilize a tecnologia como pacificador emocional. Ou seja, muitas vezes, né, você vai ali numa situação em que você quer que a sua criança acalme, você bota um vídeo para ela se acalmar, né? Então, isso é prejudicial, porque o que tem que acalmar a criança é a realidade, né? Acalma-se uma criança quando você traz ela para a realidade. Porque quando uma criança ela está agitada, quando ela está, às vezes, dando uma birra ou um chilique, é porque ela está fora da realidade. É justamente o que ela não quer é estar dentro da realidade. Então, o que acalma a criança é você trazer ela para a realidade, pacificando as coisas que foram bagunçadas dentro dela, né? Então, é isso que vai acalmar, não propriamente um vídeo, porque senão você mesmo vai ficar refém disso, né?
continuando aqui, a gente falando um pouco da atenção, né, eu queria trazer aqui a questão da vontade, até para ajudar nessa discussão que a gente está trazendo aqui, né? Aqui no Catecismo da Educação, o Abade René Belém, ele traz a seguinte definição da vontade, que é uma potência, né, de todos os seres humanos, mas que é uma potência também da criança que precisa ser lapidada. A vontade, eu estou no que, sob o ponto de vista moral, pode definir-se o poder que tem a alma de se decidir com consciência, reflexão a uma determinada ação e de executar o que resolveu e de perseverar nas ideias e comprometimentos e empreendimentos. Então, assim, a vontade é uma coisa muito importante, porque é ela que vai fazer com que, por exemplo, a criança se decida por algo, né? Se decida por uma coisa que é mais virtuosa, que é melhor e que é mais bela, né? E além de se decidir de maneira consciente, ela também empreenda esforços, porque não é fácil, né? Ainda mais se você pensa numa vida espiritual, por exemplo, para você vencer os vícios, né, que você tem, os vícios, por exemplo, de sensualidade, de ira, de fofoca e de tudo mais, é muito difícil você se propor a fazer alguma coisa, né, e você se manter nesse propósito, né? Você se manter nesse propósito, você pensa como adulto, né? Então, eu como adulto, eu, por exemplo, olho para as minhas dificuldades, para os meus vícios, para os meus pecados, e aí eu faço, por exemplo, vamos supor que eu vou confessar, né? Depois, para você confessar, você tem que fazer um propósito de não voltar a cometer aqueles pecados. Então você percebe, você faz o propósito, e às vezes você tem muita dificuldade, ou quase sempre você tem muita dificuldade de cumprir aquele propósito. Imagina a criança que ainda está em formação, né, que a sua inteligência não tem tanto poder sobre a vontade, né, até porque a inteligência ainda está sendo formada. Então a gente precisa cuidar muito da formação dessa vontade, né, principalmente olhando para essa definição de vontade aqui que o Abade coloca para nós, né? Então, é importante notar que existem dois tipos de falta de atenção. Aqui até a gente chama atenção para os diferentes tipos, né, os diferentes temperamentos que as crianças têm. Aquele que se dissipa por coisas exteriores, então a criança, por exemplo, está ali prestando atenção no que você está falando para ela, ou em alguma orientação que você está dando, ou em uma atividade que você está mostrando para ela, e ela se dissipa, aparece alguma coisa, algum ruído lá fora, alguma brincadeira que alguma outra criança está fazendo, ela já presta atenção na outra coisa. Isso é um tipo de falta de atenção. Mas existe aquela falta de atenção que é das crianças que não tanto tendem a ir para o exterior, mas que tendem a se interiorizar. É aquelas crianças que a gente chama de vivem no mundo da... Então, a criança está ali pensando no mundo dela, na imaginação, nas coisas que estão pipocando na cabeça dela, e ela não consegue prestar atenção, ela se distrai facilmente nesse sentido. Então, é importante que o pai preste atenção nesses dois movimentos, né? Pode ser que a sua criança, dependendo do temperamento dela, ela tenda mais a ir para fora. Mas pode ser que ela tenda mais em se interiorizar. E você acha que ela está prestando atenção, mas na verdade ela não está nem aí para o que você está falando, né? Então é importante você prestar atenção nos olhos da criança, né? A criança conta com os olhos, se ela está prestando atenção em você. Principalmente fazer perguntas, né? Porque você pega isso também. Parece que a criança está prestando atenção, mas quando você volta a situação para ela, questiona, aí você percebe que no fundo ela não escutou nada também, apesar de estar ali quietinha, parecendo estar dentro da conversa ou dentro da atividade. Então, os que se dissipam interiormente, a gente tem mais dificuldade de perceber, né? Porque os exteriores são mais
são visíveis, né? Uhum. Mas no diálogo também a gente consegue pegar bem isso. A Camila escreveu um negócio ali que agora que eu entendi, que tá tão, com palavras tá tão bem escrito. Ela falou assim, os pais são a vontade auxiliar da criança, exatamente. Porque como a criança não tem bem formada, tanto a vontade quanto a consciência, né? Como a gente falou algumas formações atrás, né? As crianças, como elas não têm o intelecto, a consciência e a vontade bem formadas, então é importante que os pais exerçam essa autoridade no sentido de fazer com que a criança queira aquilo, né? Ou se lembre dos conselhos e assim por diante. Então, de fato, os pais precisam estar atentos, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, a essas movimentações, né? Aqui fala um pouco o que é a imaginação. Basicamente, né, a gente pode entender a imaginação como a capacidade que a criança tem de associar coisas, né? Então, para ter uma imaginação, a criança precisa ser alimentada, né, com coisas positivas. Se ela for alimentada com coisas negativas, então a sua imaginação vai fazer associações negativas. Mas a imaginação da criança, ela tem padrões que fogem da lógica, né? Então, assim, uma criança pode fazer associações de determinados assuntos com outros que não tem nada a ver. E é a condução dessa imaginação, né? Dessas associações imaginativas que a criança faz, então, que fazem com que a criança futuramente ela venha a tomar decisões mais acertadas, ela venha a fazer julgamentos mais exatos, né? E venha com uma maneira mais perfeita, né? Mais real. Porque se a criança tem uma imaginação muito viciada, muito cheia das próprias paixões, ela vai, às vezes, enxergar coisa onde não tem, né? Ela vai julgar as pessoas de uma maneira errada, né? Ela vai trazer preconceitos que são prejudiciais e assim por diante. Então, é importante que a imaginação ela seja alimentada de maneira proposital e de maneira correta, né? Então, a gente não vai amputar a imaginação, né? Porque muitos podem pensar, né? Ah, você está cerceando a imaginação da criança e tudo mais, mas é importante que se traga a criança para a realidade. Muitas vezes a criança vai expressar a sua imaginação ali, tá brincando, por exemplo, com um pedaço de pau, e aquele pedaço de pau pode ser sei lá, um cavalinho ou uma boneca, e assim por diante. Isso é muito bom, né, que se faça essas associações, né, porque é bom que você dê asas a esse tipo de imaginação, mas é importante que a gente traga sempre para a realidade essas brincadeiras, né? Por exemplo, eu dou um exemplo aqui de umas crianças que estavam brincando, né? E elas começaram a brincar, eu acredito por causa de alguma influência de algum programa, algum desenho, começaram a brincar com um negócio, eu vou te matar, né? Aconteceu com a gente recentemente aqui. Eu vou te matar. E se você olha, por exemplo, para o nosso cinema, para a nossa televisão, para a nossa cultura e tudo mais, a cultura moderna, você percebe uma banalização da morte, né? E isso é muito grave. A gente não pode deixar perder na criança a essência do que é vida e do que é morte, né? Então, morte é uma coisa importante para nós católicos, né? Morte é um tema de meditação para nós. Não pode ser uma coisa corriqueira, boba, né? De se banalizada numa brincadeira. Então, a Carol chamou a atenção, né? Olha, morte não é isso que você está pensando, que não é a brincadeira, né? Matar é isso e aquilo. Explicou, né, para a criança que morte é uma coisa grave, é uma coisa séria, né? Vida é uma coisa séria. Então, a gente trazer para a realidade essas coisas imaginativas que a criança pode trazer, né, nas suas brincadeiras,
E muitas pessoas podem falar, mas você está tolindo a criança está brincando, ela está expressando a sua criatividade, mas essa criatividade ela tem que servir à realidade. Isso, exatamente. A gente futuramente deve ter alguma formação mais específica sobre essas questões do imaginário, mas a gente não pode se esquecer, porque hoje a imaginação está sendo usada como essa ideia do, digamos assim, de um universo lúdico, excessivo, onde a criança cria o que ela quer criar, e inclusive quase como sendo um ópio, uma forma que a criança tem de sair um pouquinho da realidade e se aliviar um pouco. E imaginação não é isso, é exatamente a capacidade que a criança tem de lidar com a realidade dentro dela. Então, essa capacidade, às vezes, de desenvolver uma história, de brincar com certos elementos, ela é a imaginação, mas fazendo essa relação da realidade com o seu universo interno. É para isso que a imaginação serve. E é por isso que ela é tão importante e precisa ser muito bem cuidada por nós pais. Mas a imaginação não é isso que a gente às vezes imagina que é de deixar uma criança, ou mesmo o adulto, hoje em dia já se fala disso até para os adultos, né? De viajar e pensar em qualquer coisa que seja fora da realidade de maneira interna. Então, por exemplo, quando a criança vai descrever alguma coisa que aconteceu com ela, é importante que você faça perguntas, que você vá a fundo e veja se realmente é daquela forma, né? E se às vezes ela não interpretou de uma maneira diferente. E se ela tiver interpretado, é importante que você mostre para ela: olha, isso daqui não é assim, isso daqui é desse jeito, você entendeu errado, não é desse jeito. Trazer a criança para a realidade, né? Também é um exercício muito bom, apesar de não ser propriamente a expressão do que é um exame de consciência, mas é bom que se faça um exame de consciência com a criança, porque a princípio você vai perceber que a criança não entende a gravidade, não entende que às vezes ela pode ter feito um ato que foi prejudicial para alguém e as consequências daquele ato, né? Porque é próprio de uma criança mais nova não compreender o que é consequência, né? O que é causa e consequência. Isso vem com a idade da razão, né? Lá mais velha, lá pelos 5, 6, 7 anos, é que vem esse raciocínio, essa relação entre causa e consequência. Mas é importante que se faça essa relação. Olha, você hoje fez isso, né? Às vezes bateu, empurrou o coleguinha, isso machucou o coleguinha, não pode fazer isso e tudo mais. Então, trazer isso para a realidade. Porque pode ser que a criança fez aquilo, né, com uma brincadeira, né? Ah, estamos aqui brincando de sei lá o quê, uma brincadeira diferente. E aí empurra a criança e não dá devido valor para aquilo, né? Mas trazer isso para a realidade, né? Quando a gente vai para os adolescentes, né? A obstinação nas ideias é particularmente resistente, né? Quando a gente está falando de adolescentes, é difícil você dissuadir um adolescente de uma ideia que ele tem. Por quê? Porque normalmente com o adolescente, a ideia a fase de formação do adolescente é o quê? Ele quer se descobrir e se afirmar. E nós, como seres intelectuais, né, a forma principal de afirmação de uma pessoa, pelo menos uma pessoa mais educada, né, existem outras formas de afirmação, mas a forma de uma pessoa educada se afirmar é ela impor ideias. Então eu tenho minha ideia é essa e tudo mais. Então um adolescente ele tem mais dificuldade de você trazer ele para a realidade, né? Então é preciso ser mais enérgico nisso e mostrar as consequências mais profundas daquilo que é a ideia que um adolescente traz, né? Uma ideia imaginativa que o adolescente traz, porque ele vai ter mais dificuldade ainda de ser dissuadido disso, né? Para ele é mais difícil ainda, né? Então, você alimentar essa criança, a imaginação dessa criança, principalmente com exemplos, né? Exemplos por exemplo, histórias da Bíblia, né? Histórias virtuosas. Essas histórias mostram para a criança, então, por exemplo, quando você lê a vida de um santo,
para uma criança, você está mostrando para ela, olha, esse aqui é o nosso padrão, é desse modo que se deve comportar. E a criança vai construir em cima daquela atitude, daquele santo, ou de uma atitude que, por exemplo, em alguma situação, a criança vai vendo qual que é o padrão, né, da beleza, do bem e do belo, né, da verdade, do bom e do belo. O que é que deve ser o padronizado, né? E a partir disso ela vai construindo a sua imaginação, né, a partir desses exemplos que se dá. Não propriamente deixar a criança aleatoriamente, né, a sua própria... para a construção do intelecto e da vontade da criança, a linguagem, né? Pode parecer que não tem nada a ver com isso não tem nada a ver, né? Mas a criança, a criança não, né? A nossa forma de relacionar o mundo da nossa imaginação, né? Da nossa consciência com a realidade é através da linguagem. Então, como é que a gente verifica se o que eu estou pensando está certo ou está errado? É através da linguagem. Então, é importante que desde cedo a gente incentive na criança que ela fale bem e que ela fale com a entonação correta, adequada para cada situação. Que ela pronuncie bem as palavras. Isso pode parecer não ter nada a ver, mas é importante que ela saiba, né, mesmo as crianças mais novas, né, que não têm ainda o completo domínio da retórica, né, que vai ali, então, poder discutir e dar as razões e tudo mais, é importante que a criança saiba se expressar. Claro, né, no devido tempo, né, quando a criança já vai começar a falar as primeiras palavras. Então, a gente já está falando de 2 anos e meio, 3 anos. Mas é importante que se incentive desde o princípio, não esperar dar 2 anos, mas desde cedo, que a criança fale as palavras corretamente, né, fale a pronúncia correta e com a entonação correta. Então, por exemplo, quando é comum, né, que uma criança impetuosa fale para os pais, fale com os pais de uma maneira imperiosa. É importante se corrigir a entonação também. Olha, você não pode falar com seu pai ou com uma pessoa mais velha dessa maneira. E isso é difícil de a criança compreender, né? A entonação. Não é uma coisa direta, né? Mas é importante que isso também fique claro para a criança, porque é a forma pela qual ela vai contrapor as ideias com a realidade. Então, muitas vezes, a minha filha, ela vai me descrever uma situação e ela não consegue encontrar as palavras corretas, mas através da entonação dela, eu consigo compreender o que ela quer dizer. Dá para entender. Tem que prestar bastante atenção, né? Porque como ela está usando as palavras, não está usando as palavras próprias, se você prestar bastante atenção na entonação, às vezes na angústia que ela está mostrando naquela determinada palavra, ou na intenção e tudo mais, cortou aqui. Continua. Você consegue entender o que ela está querendo dizer e consegue relacionar ali com a realidade da forma como a gente estava falando, né? E é também para quem tem as crianças, os bebês, as crianças pequenas, essa orientação é muito importante para pensar de nós evitarmos as palavras. A gente tende a conversar com as crianças numa linguagem própria de um bebê, né? Nós criamos algumas palavras. A linguagem infantilizada, né? E uma linguagem infantilizada não é muito positiva a questão de substituir a palavra jantar por um papá, você troca o cachorro pelo uau-uau. Se a criança traz essas palavras, ok, ela trouxe uma forma de falar, por exemplo,
a forma de falar o padrinho. Essas são eu estou citando aqui as palavras mais comuns e que são universais na linguagem da criança, que a gente troca essa coisa da comida pelo papá, a questão do padrinho, que sempre tem algum apelido, enfim, essas trocas de palavras. Uma coisa é a criança desenvolver uma forma de chegar a uma palavra, e aí ela cria, né? Por exemplo, quando as crianças vão pedir água, normalmente é uma palavra que as crianças aprendem rápido, né? E elas criam um jeito de falar água. Mas eu me mantenho continuando dizendo, sempre ela diz, por exemplo, a minha pequena, de 1 ano e meio, ela diz abu. Então, eu não preciso me adaptar e dizer que aquilo ali chama abo. Ela diz abo, eu digo, isso, filho, isso aqui é água. Para que, aos poucos, ela vá percebendo que ela precisa evoluir e adquirir esse vocabulário, que é o vocabulário com que as pessoas conversam, e não os adultos que como é que eu digo, se transportam para o universo da criança e vão conversar do jeito que ela conversa, entende? Então, isso também tem uma importância nesse processo da linguagem, de ajudar as crianças a irem crescendo. Ninguém vai forçar uma criança de 2 anos a falar certo, e ninguém precisa ficar dizendo a ela que ela está falando errado. Mas eu posso ir sempre mantendo uma boa linguagem adulta para que ela vá percebendo que ela ainda tem coisas a evoluir, ela ainda precisa crescer. Não tem problema você falar, que bonitinho, não sei o quê, daquele jeito de criança, né? Mas é importante você manter na rotina a conversação correta, né? Para que a criança se espelhe em você. Bom, deixa eu ver se tinha mais algumas coisas que eu queria falar aqui, mas deixa eu ver se não pode passar alguma coisa aqui que tem que falar mesmo. Bom, acho que a maioria das coisas a gente já falou, né? Só reforçar aqui a questão de os pais ficarem bastante atentos na particularidade de cada criança. Monsenhor Álvaro Negromonte diz o seguinte: entre a fabricação de tijolos em formas iguais e a modelagem à mão livre, é grande a diferença. A educação é mais difícil ainda, pois a alma da criança não é simples argila, fácil de conduzir quando lhe encontramos os segredos, resiste com obstinação quando a pretendem submeter. Então, a gente precisa encontrar o segredo da criança, né? Cada criança tem o seu segredo, tem o seu funcionamento, e assim ela precisa ser descoberta. E depois de descoberta, esse pai, esse educador, ele vai ter uma capacidade maior de poder levar essa criança ao seu aperfeiçoamento, que é o objetivo da educação, né? Aperfeiçoar a natureza. Certo? E aí eu reforço que é uma coisa que a gente vem falando sempre, e eu vou insistir nisso sempre, que é esse segredo a gente vai descobrir principalmente pela vida espiritual. Então, os pais precisam de buscar a vida de oração com muito afinco. Principalmente, é algo que a gente tem experimentado esse ano, por direção do nosso diretor espiritual, mas é a busca de um bom relacionamento com o nosso anjo da guarda. E lembrar que se Deus deu a cada um anjo, e deu também à família o anjo da família, então, sem dúvida, ele tem uma função muito importante para nós. Então, no dia a dia, buscar a oração para o nosso anjo e pedindo ao nosso anjo que nos ajude na condução, através do anjo da guarda dos nossos filhos, a condução dos nossos filhos. Então, buscar esse conhecimento, buscar entender como é que a gente vence determinadas dificuldades com os nossos filhos, porque elas virão, principalmente por esse olhar, buscar esse auxílio dos santos anjos e buscar aprofundar a nossa vida espiritual, porque é Deus mesmo que vai ajudar a gente a conhecer essas almas que nos são confiadas, né, dos nossos filhos. Muito bem, vamos fazer uma oração para a gente finalizar. Agradeço a todos aí pela presença. Camila,
Um abraço. Vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. São São João Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Peço que compartilhem o vídeo e mais informações virão pela frente aí também. A Carol falou, né? A gente deve falar um pouco sobre a formação do imaginário, né? Das crianças. A gente também tem um curso que vai estar sendo preparado sobre temperamentos. A gente tem também aí um curso que acho que já acabou, mas tem disponível sobre a confissão, né? Muito importante. Fala sobre um bom exame de consciência e também sobre a liturgia. Então, compartilha aí com os amigos para a gente poder chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus. Um abraço.